Bem-vindo a mais um Pod Pleno. Obrigado pela sua companhia. Aproveita aí que você está conosco. Clica aí no inscrever-se, no curtir, no compartilhar. E mais um Pod Pleno. Pod Pleno é um trabalho que está surgindo a partir da ideia da plenitude. Como é que a gente pensa na plenitude? A plenitude do ser humano, ela abrange pelo menos quatro dimensões. A dimensão do corpo, do físico, a dimensão da alma, dos sentimentos, das emoções, da lógica, da razão. Também abrange a espiritualidade, e entenda que não é religião, é espiritualidade. E também abrange os relacionamentos. Então, todo o nosso bate-papo aqui no Pod Pleno tem a ver com conversa com pessoas, com homens, com mulheres, que tem muito a compartilhar conosco nessas quatro dimensões. E hoje a gente recebe aqui meu amigo, Dr. José Trotti. Obrigado por se juntar a nós. Você que é cardiologista raiz, mas que buscou em outras áreas da medicina um saber mais abrangente, né? Especialista em cardiologia, medicina integrativa e também professor universitário. Já atua na medicina há 27 anos, apesar de não parecer que tem uma idade para esse tempo de trabalho, ele está há 27 anos, quase 3 décadas, atuando como médico, abençoando, ajudando, curando, tratando, recebendo, percebendo tanta gente que o procura por causa da sua especialidade. Bem-vindo, Trotti. Obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço aí o convite. É um prazer estar aqui contigo, Jonatas. E espero poder ajudar aí com tudo que for possível, as informações que eu puder. Eu espero contribuir bastante aí, porque informação é tudo, né? É tudo. Informação correta, né? Porque Exatamente. Muito legal. Então, eu estava dizendo, né, Trotti, que para iniciar nosso bate-papo aqui, que você buscou em outras áreas da medicina um saber mais abrangente. Você acredita que a medicina precisa ser assim, uma ciência complementar? Ou seja, ela não pode. Antigamente a gente tinha aquele médico, por isso que eu falei que você é um cardiologista raiz, né? Porque você fez a cardio, você se especializou, e a gente tinha antigamente médicos que ficavam exatamente somente nessa área durante toda a sua vida profissional. E hoje a gente percebe que muitos profissionais médicos estão buscando outros saberes, mesmo dentro da medicina e às vezes em ciências paralelas que possam contribuir, né, para um saber maior, para um alcance maior em relação às necessidades das pessoas. O que você pensa sobre isso em relação à medicina? Então, você estava comentando aí que 27 anos quase de formado, né? Nem eu lembrava disso. Mas eu me lembro que com quase 10 anos de formado, eu trabalhei muito tempo em UTI, em emergência. E eu sempre me incomodei muito que as pessoas sempre chegavam em situações assim de extrema gravidade, mas que a gente via que eram situações agudas, mas relacionadas a estilos de vida, muitas vezes errados, que combinavam com aquela situação. E a pessoa ali no desespero, você tinha que resolver o problema ali pontualmente. E o que me incomodava muito é que faltava alguma coisa. A gente na faculdade é treinado para prescrever remédio, tratar doença. A gente não é treinado para prevenção de doenças. E me incomodava muito porque os médicos chegam no consultório, consultas rápidas, e então você tem que descobrir rápido o diagnóstico, fazer o diagnóstico rápido, nem examina direito o paciente e já prescreve o remédio, naquela expectativa de que vai resolver o sintoma do paciente, mas que não vai resolver a doença, não vai resolver a raiz do problema. Isso sempre me incomodou. Tira o sintoma, mas não tira a raiz, né? Não resolve na raiz o problema, né? E o que me incomodava também muito nos plantões e nas consultas era ver pacientes, às vezes jovens, desenvolvendo câncer, desenvolvendo infarto do miocárdio. E isso sempre me incomodou, porque a gente ficava aquela lacuna ali. Não é só o que a gente está vendo. É como se você estivesse vendo apenas a ponta do iceberg, né? Mas tem Sim. uma coisa ali embaixo da água que a gente não estava conseguindo acessar. Então, eu comecei a buscar essa medicina mais preventiva, de procurar ver o que estava acontecendo a nível celular, falando exatamente sobre Da nutrição origem. celular. Teve um livro que eu li ali com menos de 10 anos de formado, um livro chamado Medicina Nutricional. E o título do livro era o que o seu médico não sabe sobre medicina nutricional pode estar matando você. Puxa vida. Aquele livro para mim foi um divisor de águas, porque ali eu vi que eu estava muito naquela só de passar remédio, só de resolver o problema ali já na situação já
com uma doença já extremamente grave, o paciente já quase morrendo. E aí eu comecei a buscar nesse sentido de correr atrás, de tentar agir antes, antecipar o problema, tratar as causas que estavam por baixo da água ali, na questão do iceberg. E aí eu vi que existia muita medicina, principalmente a nível internacional, falando sobre isso, medicina nutricional, antigamente chamada de anti-aging, hoje chamado de medicina integrativa, ou medicina da longevidade. Essa ideia do conceito da buscar lá na origem, na célula, tem a ver com o ortomolecular, tem a ver com essa... O ortomolecular é um braço da medicina da longevidade, que hoje é chamada medicina da longevidade. É justamente você agir na raiz, né? Por exemplo, uma pessoa tem uma pressão alta ou está com obstrução lá nas artérias coronárias. E muitas vezes os médicos fazem lá um exame, uma angiotomografia, um cateterismo e detecta lá que ela tem uma doença coronariana difusa lá, uma placa de ateroma nas coronárias de 70%, 80%. Isso quer dizer o quê? Então, aí você faz um exame você faz desse... uma análise mais abrangente, você faz um exame desse para detectar se tem doença. Muitas vezes a pessoa não tem nem sintomas ainda. E a medicina preventiva fala muito disso. Com certeza. A medicina preventiva fala assim, você tem que fazer um exame de próstata para detectar se você tem câncer de próstata ou se você está desenvolvendo. Você tem que fazer uma mamografia, no caso da mulher, para você prevenir o câncer de mama. Só que o que acontece? Quando você faz um exame desse, detecta que tem lá um nódulo, um tumor, seja na próstata, seja na mama, você não está fazendo prevenção, você está apenas fazendo uma detecção precoce. Você está descobrindo um problema que já está lá. Já estava lá. Já estava lá. Então, a gente tem que ir além disso. Não é simplesmente você fazer exames para detectar uma coisa que já está lá estabelecida. Só não está aparecendo sintoma, mas já está instalado. Já mas está antes que você... Exatamente. Então, como é que surge isso? Exatamente. Então aí é que a gente comecei a buscar mais nisso, e aí eu vi que existia muita literatura, principalmente internacional. E o mais interessante é que eu comecei a fazer um tratamento em mim mesmo, né? Comecei a suplementar, comecei a repor minhas vitaminas, comecei a fazer correção metabólica, hormonal, né? É óbvio que isso aí envolve mudança de estilo de vida, tudo isso aí, mas eu comecei a perceber os benefícios em mim e depois, começando a tratar os meus pacientes, eu comecei a ver os benefícios nele. Eles voltavam e falavam, estou muito melhor. E eu não estava prescrevendo nem medicamento nenhum, eu estava só suplementando. Raras eram as situações que eu precisava passar remédio. E em alguns casos eles estavam tomando um monte de remédio e eles voltavam e eu precisava tirar um pouco dos remédios. Ou seja, quando você começa a reequilibrar o organismo, começa a reequilibrar a célula, começa a melhorar essa questão da nutrição celular, corrigir os desequilíbrios nutricionais, metabólicos, hormonais, você consegue evitar que a doença se estabeleça. Então, assim, o organismo ele sempre sinaliza, às vezes anos antes, com sinais e sintomas, que alguma coisa está desequilibrada lá dentro. Não necessariamente que vai desenvolver X ou Y enfermidade ou doença, mas que esse desequilíbrio pode provocar essa gama maior de problemas físicos, é isso? Exatamente. Existe uma coisa que a gente hoje foca muito, hoje a medicina de um modo geral, né, principalmente a cardiologia, foca muito numa coisa chamada inflamação crônica silenciosa. Além disso, uma coisa chamada oxidação e uma coisa chamada glicação, que está envolvida na questão da origem do diabetes. Né? Então, assim, o que acontece lá atrás, na origem? Existe um estresse oxidativo muito grande a nível celular, com liberação de radicais livres, a gente chama isso de estresse oxidativo, e isso é como se você estivesse causando, por conta de um estilo de vida errado, por exemplo, cigarro, álcool, uma alimentação toda inflamatória, desregulada. Sim. O que acontece? Você começa a causar uma lesão celular crônica silenciosa, que vai formando ali causando uma inflamação a nível celular, uma oxidação celular, e isso aí, com o passar do tempo, de forma crônica, repetitiva, vai causando sintomas e sinais, dependendo do órgão que foi afetado. Ele vai começando a sinalizar, às vezes é uma dor de cabeça, às vezes é uma gastrite, um refluxo, às vezes é o intestino que não está funcionando direito, né? Às vezes é uma pele que aparece uma micose, alguma coisa. Então, assim, o organismo ele vai sinalizar de uma forma, às vezes é uma arritmia que aparece no coração. Ele vai sinalizando de dentro para fora que alguma coisa não está legal. Se você atuar nesse momento, você consegue reverter a situação, diminuir esse quadro inflamatório, essa oxidação, e você diminui o risco da pessoa evoluir para doença de fato, para um infarto, para vir a ter um câncer. Sim. Então, essa é a ideia da medicina da longevidade. Ela antecipar, atuar antes. E a medicina da longevidade, uma coisa que muitos médicos não entendem, e são muitas vezes resistentes a isso, é que a medicina integrativa ela vem para complementar a medicina tradicional, terapêutica.
Né? Tem situações que o paciente está doente ali e tem que entrar com medicamento, doses altas às vezes, não tem jeito. Um quadro infeccioso tem que entrar com antibiótico. Mas os profissionais que têm essa resistência, como você falou agora, em relação à medicina preventiva ou de longevidade, é uma questão de ortodoxia excessiva? São pessoas que não têm uma visão mais abrangente, não aceitam por quê? Boa pergunta. Na verdade, assim, como eu falei para você, nós somos treinados para prescrever remédio. Sim, é o pós. E a gente é treinado para não se distrair com coisas alternativas. Então, quando se fala, por exemplo, medicina alternativa, os médicos ficam arrepiados. Entendo. Vou dar um exemplo simples, a acupuntura. Acupuntura. Né? Sempre foi um drama, né? Sempre foi um drama, né? Ortomolecular. Você fala essas coisas, o médico fica arrepiado. Não, isso aí é perfumaria, isso aí é charlatanismo, isso aí não funciona, isso é palhaçada. Né? Uma vez eu vi um médico falando na internet que vitamina não serve para nada, que fazer suplementação de vitamina não serve para nada. Pô, mas isso é um absurdo completo. Pois é. Né? Porque assim, é óbvio que a gente tem que buscar as vitaminas, os minerais na alimentação, isso é fato. Sim. Mas o problema é que, por exemplo, você pega um paciente idoso. O paciente idoso, ele já tem uma carência nutricional só pelo fato de ser idoso. Uhum. A alimentação dele não é uma alimentação perfeita. Sim. Tem muita gente adulta que simplesmente nunca comeu verdura, não come rarissimamente. O famoso brócolis. Exatamente. Aqueles alimentos que são ricos em nutrientes essenciais, tem pessoas que simplesmente não consomem. Então, você tem duas opções. Ou você insiste com a pessoa e ela começa a melhorar o hábito dela, ou pelo menos ela tem que suplementar, pelo menos ela garantir o mínimo de nutrientes essenciais do dia. O que eu acho estranho, assim, é que são profissionais que estudaram, são cientistas, são pessoas que pesquisaram, não são pessoas leigas, né? Eu acho que talvez o que falta é um pouquinho mais de uma percepção ou de comprovação, porque essa medicina, ela precisa ser expandida, precisa ser conhecida, porque a maioria não conhece. O que eu penso é que o médico raiz, aquele mais antigo, ele era o bombeiro. Não era uma espécie de bombeiro? Exatamente. Só se procurava um médico quando você tinha um sintoma, alguma coisa, chamava o médico. O médico que em casa, aqueles 40, 50 anos atrás, o médico que era o médico da família, ele ia lá na própria casa da pessoa atendê-la. Por quê? Porque ela precisou de um socorro. Mas o que você está propondo aqui, nessa observação da medicina preventiva, é algo anterior, em que você se previna, que você encontre caminhos de ter uma saúde melhor e evite essa luz vermelha, né? Esse alerta. Essas situações extremas, né? Exato. Por exemplo, tem lá o médico que trabalha com hemodinâmica, por exemplo, que ele faz lá o cateterismo e faz angioplastia, que é um paciente que está tendo um infarto agudo. Ele vai lá e ele tem que desobstruir a artéria. Sim, na hora. Melhorar o fluxo ali, porque senão o paciente tem risco de morte. Com certeza. E isso aí é extremamente importante. Esse cara é fundamental. Ele salva a vida de pessoas. Né? Qual que é o meu papel hoje? Eu cada vez mais tenho me voltado para isso. Antecipar. Eu cuidar do paciente para que ele não evolua para o infarto, para que aquelas lesões nas coronárias que está lá em 20%, ela permaneça em 20% durante anos. Ou que até reduza, quem sabe, o tamanho da placa. Dependendo... Zerar é quase impossível, né? Zerar é muito difícil. Depende muito da pessoa. Organismo, depende a muito... cabeça da pessoa também. Na verdade, assim, depende muito da pessoa ter uma mudança de paradigma, uma mudança de estilo de vida, ela virar a chave, sabe, Jonatas? Ela dá aquele clique nela, em que ela fala assim, cara, eu preciso me cuidar. Então ela muda completamente o estilo de vida dela, ela começa a se alimentar melhor, ela passa a dormir cedo, ela para de ficar consumindo álcool em excesso, ela cuida da questão da atividade física, ela não negocia mais isso. Então, assim, ela gere bem o estresse. Então, se uma pessoa tem um estilo de vida, ela procura tomar sol, pegar sol, para ela poder produzir a vitamina D dela naturalmente. Ou seja, ela começa a fazer as coisas que todo mundo deveria fazer, que a maioria das pessoas simplesmente não fazem. Então, se ela tem um estilo de vida que ela muda completamente, ela começa a observar a melhora clínica, a melhora laboratorial e, obviamente, o risco... Qualidade de vida. Qualidade de vida e o risco cardiovascular dela diminui muito, o risco de doenças de modo geral. Eu tive um caso muito recente de um paciente que, em menos de um ano, ele mudou assim de um cara obeso para um cara forte. Né? Ele pesava, se eu não me engano, 115 quilos, ele perdeu 20 quilos. E ele, interessante que ele começou a treinar, ele virou a chave, literalmente.
E ele falou que foi até interessante, foi no dia do meu aniversário que ele foi lá comigo, e eu falei com ele, conversei muito com ele. Os exames dele estavam todo alterado, os exames dele mostrando muito inflamação. Era um exame sinalizando que ele ia ali na frente ter um infarto, né? E diabetes, já estava Não diabético, era nem inclusive. luz amarela, já era luz vermelha. Já era luz vermelha, já estava diabético, né? E um cara jovem. E ele simplesmente ele deu o clique nele, ele virou a chave, ele começou a contar os dias que ele estava treinando. E ele treinou mais de 90% em menos de um ano, mais ou menos 9, 10 meses, ele treinou todo dia. Todo dia. Focou Academia, mesmo, então. aeróbico, esteira. E ele perdeu 20 quilos e trocou gordura por músculo. Esse cara hoje, o exame dele é maravilhoso. Ele estava tomando remédio de E a pressão e glicose? suspendeu. Melhorou? A glicose normalizou. Olha só. Então, é isso que a gente vê. Só que o que a gente vê na prática? A maioria das pessoas não paga esse preço. Agora deixa eu entrar num campo que é mais da minha área, né, na psicanálise, porque as questões emocionais, sentimentais, pensamentos, crenças, uma série de coisas que prende as pessoas. Então, vamos imaginar uma pessoa que chega no seu consultório e você o confronta com essa realidade. Olha, tá assim os seus exames, assim, assado, sabe? Você precisa urgentemente mudar a sua vida, aqui, fazendo isso, tal. Enfim, alimentação, exercícios. Você vai dar aquela orientação que você conhece bem. Há pessoas que tomam isso de uma forma negativa. Fala, eu não vou mudar meu hábito de viver porque eu quero curtir a vida, eu quero ter o meu prazer. Eles acham que isso é um desprazer. Então, academia, para se acostumar numa academia, por exemplo, academia fazer exercício e tudo mais, é muito difícil. E tem o outro lado, que é a pessoa que toma isso de uma forma assim, agora eu tenho que mudar totalmente. Aí ele radicaliza, não posso comer isso, não posso fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. Como é que você lida com isso? Porque eu imagino que você também tem que lidar um pouquinho com essa questão da ansiedade, do estresse, das percepções emocionais meio distorcidas por conta da história da pessoa. Como é que você lida com isso? A questão da ansiedade é um fator que é um dificultador enorme, né? E, na verdade, a ansiedade, a gente vai entrar nesse assunto aí, a ansiedade ele é um piorador, ele é um complicador, ele é um gatilho para a pessoa... Potencializador. Potencializador é um gatilho para a pessoa desequilibrar geral. Sim. Em todos os aspectos, na alimentação, no sono e tudo, né? Mas o que acontece? A questão é o quanto que você quer pagar o preço, né? É lógico que eu falei aqui do exemplo da musculação, da academia, mas eu sempre proponho, qual que é o esporte que você gostaria de fazer? Né? Uma vez eu cheguei para uma paciente e falei, faça alguma atividade física, mas faça, não fique parada, né? E eu falei, escolhe alguma coisa. E ela simplesmente foi um dia, passou por perto de uma academia e ela viu lá um pessoal lutando boxe. Ela falou, eu vou fazer uma aula experimental. E gostou, pegou o gosto e começou a lutar boxe. E ela disse que ela ia lá e dava porrada naquele saco de pancada lá, e o que aliviava o estresse dela, ela conseguiu parar os medicamentos que ela estava tomando para ansiedade. O sono dela melhorou muito, a pressão dela melhorou, ela perdeu peso. Então, assim, pra exatamente, caramba, né? exatamente. Uhum. A melhor coisa que existe para controlar a ansiedade e melhorar a qualidade do sono é exercício. Independente se é academia, se é boxe, se é caminhada, corrida, pedal, você faz alguma coisa. Escolhe alguma coisa, porque você não pode ficar parado. E esse que é o problema, porque o sedentarismo é uma coisa que entra na cabeça da pessoa, ela fala, não, eu não gosto de fazer exercício, mas isso aí não é opcional. Falei isso para um paciente hoje em dia. Não é opcional, você tem que fazer. O problema é que a nossa geração é uma geração, entre aspas, preguiçosa. Não quer fazer atividade física. E quando vai fazer, fala 2 vezes por semana e acha que fez o suficiente. E aí a gente pega e tem uma alimentação hoje que é uma alimentação totalmente inflamatória, uma alimentação com muito carboidrato, muito lanche, muito doce, pizza, muito lanche, etc, pizza, esses alimentos industrializados que são inflamatórios, o glúten, o açúcar em excesso. Açúcar nem se fala. Né? Então, e aí o que acontece? Elas já ficam já perdendo feio essa batalha. Porque você já vai ter que correr atrás do prejuízo. Se você não faz atividade física, aí mesmo que você não vai queimar. E quanto mais passa o processo só de acumular. Quanto mais passa o tempo, mais precisa se preocupar, né? Porque o metabolismo vai ficando mais lento, né? Com o passar do tempo, não é isso? Exatamente, com certeza. A tendência com o passar dos anos é que a gente vai diminuindo nossa produção hormonal de hormônios anabólicos, que são hormônios de crescimento, para hormônios catabólicos, que são hormônios de degradação. Então, o idoso ele tem um trabalho árduo, ele tem que correr atrás mais ainda. O exercício para um adulto, para o jovem é importante, para o idoso mais ainda.
E não tem tempo para começar. Não existe limite. Então, assim, por exemplo, eu tô. Vamos pegar uma coisa que eu acompanho, que eu vejo direto no consultório. Doutor, não posso fazer exercício porque eu sinto dor na coluna, eu sinto dor no joelho, a pessoa está super obesa. Eu tenho dor no joelho, eu tenho artrose, eu tenho problema na coluna. Tá, mas se ela não fizer exercício, ela vai continuar engordando. Ela volta um ano depois com 4, 5 quilos mais acima do peso, mais ainda. Então, ou seja, só vai piorar. Só. O futuro dela vai colocar uma prótese, vai viver com dor, vai ficar tomando um monte de remédio para controlar a dor. Ou seja, não é muito mais fácil ela fazer um sacrifício e entrar numa academia e fazer uma atividade física. É lógico que ela vai proteger ali, não vai fazer qualquer atividade física, de qualquer jeito, mas ela vai fazer um exercício ali que vai proteger a coluna dela, vai fortalecer os músculos da coluna vertebral, vai fortalecer os músculos ali do membro inferior para proteger o joelho. E aí ela consegue progredir, ela consegue fazer qualquer atividade. Velho joelho, né? Depende da minha idade, todo mundo tem problema no joelho. Exatamente. E é lógico que a gente não vai falar para ele, tipo, um paciente que tem uma artrose no joelho vai correr. Não é isso. Ou fazer halteres e tal. Ele vai fazer outro tipo de atividade física, uma natação, um pilates, outro tipo de atividade física. Agora, o que não pode é você ter sempre essa justificativa que você não pode fazer. Como é que você lida com aquele paciente que, assim, ó, eu tenho uma tia que morreu com 92 anos de idade, ela começou a fumar com 12 anos e parou, morreu com um cigarro na mão. Aí você fala assim, não, tá vendo? Eu posso fumar, não tem problema nenhum. E tem aquele cara que é esportista, corre, joga futebol e de repente ele tem um infarto. E aí, você entendeu? É aqui. Que adianta eu fazer isso se eu vou morrer de qualquer jeito? Ou então, não tem problema, olha só, minha tia morreu com 92, eu posso fumar, eu posso ter uma vida desregrada. Como é que você lida com um paciente que fica o tempo todo objetando, né? Sim. Obstaculando Existe tudo. muita gente assim, né? Obstaculizando. Só que assim, uma pessoa que fuma a vida inteira e chega no É uma exceção, né? É uma exceção. Total, a gente né? não pode considerar a exceção como uma regra, né? Então, Nunca, assim, se você pratica atividade física regular, se você faz uma alimentação adequada, se você tem um sono adequado, o risco de você adoecer é muito menor. Existe a questão genética. Sim. Só que a questão genética é 10, 15% de culpa de você adoecer. O restante, os 85% restantes, é ambiental e hábitos de vida, estilo de vida. São as suas escolhas diárias. Então é o que eu falo, quanto que você quer pagar o preço? Né? Então, não adianta, é o que eu falo, a pessoa ela precisa buscar, ela precisa pagar o preço, ela precisa sair da zona de conforto. E muitos não estão a fim de pagar esse preço. E realmente é uma coisa que fica difícil de entender. Teve um paciente um senhor de idade, ele teve um infarto, ele teve uma parada cardíaca. E foi reanimado, estava na festa da filha dele. Ele foi reanimado e levaram para o hospital, estava infartando, fez uma angioplastia. Salvou ele. Não ficou com sequela, nada. E ele fumava um maço por dia. O fator de risco dele era o cigarro, não tinha outros fatores de risco para ter causado o infarto dele. Depois que ele voltou no consultório, depois que ele sobreviveu e fez angioplastia, ele começou a fumar 2 maços. Como que você explica um negócio desse? E aí entra essa questão emocional, porque existe algum problema emocional, mental, alguma coisa que o cara precisa cuidar e no passado dele, não sei onde mas é como se fosse um auto-boicote. O que a gente vê no consultório muitas vezes é um auto-boicote. A pessoa, muitas vezes, é uma fuga, a questão do alimento, comida, é uma fuga. Sim. A questão da ansiedade dela é totalmente controlada, e aí ela foge para comida, ou foge para bebida, ou foge para outras coisas, né? Então, a gente cansa de ver isso. E aí a gente tem que ir além. Não é só simplesmente passar suplemento, passar remédio. Aí tem que ir na questão da ansiedade. Não é só passar ansiolítico, porque é outra coisa que não vai resolver ali momentaneamente. Não vai resolver na raiz também. Vai tirar aquele sintoma, vai dar uma baixada na tensão, mas não vai resolver o problema. Mas não vai resolver o problema. E aí tem que buscar. Eu entrevistei aqui a doutora Jovita Matarese, que é GO, né? E ela também é psicanalista também. E a gente estava falando sobre a saúde da mulher, a violência, uma série de situações relacionadas à saúde feminina. E num determinado momento, eu quero replicar a pergunta para você. Eu falei sobre a importância da educação, se era importante haver uma educação mais sobre a saúde para a população em geral. E eu até, não sei se estou exagerando, você acredita que seria possível a gente educar sobre saúde desde a infância, colocar matérias no currículo escolar
questões relacionadas à saúde física, porque isso não se fala. E a gente está vendo que a saúde preventiva essencialmente é educação, pelo que eu entendi. O que você acha disso? É exagero pensar nisso? Seria possível a gente pensar num modelo de expandir a educação, o conhecimento sobre essa saúde preventiva? Isso é o cenário ideal. Isso é o mundo real. O mundo ideal. Ideal, o O mundo real ideal. tá O mundo longe. real não, o mundo ideal. O mundo real, o que é o mundo real? As pessoas têm preguiça muitas vezes, as pessoas perdem tempo com muitas coisas fúteis, né? A gente vê o contrário também. A gente vê pessoas buscando. O bacana da medicina integrativa, da medicina da longevidade, é que a gente vê hoje pessoas buscando. Por quê? Porque as pessoas estão cansadas também de ficar só tomando remédio. Você vai no médico, ele passa um remédio para tua pressão alta. Aí daqui a pouco você tá com dor de cabeça, o médico passa um remédio para dor de cabeça. Daqui a pouco ele tá com gastrite, passa um remédio para gastrite. Daqui a pouco ele tá tomando 15 comprimidos, 20 comprimidos e não tá resolvendo o problema na raiz. Tá aliviando a dor, aquele Então, sintoma, mas não tá resolvendo nada. os pacientes eles estão cansados disso. Uhum. A gente vê uma busca também de pessoas pela internet, e isso aí foi um avanço também pelo YouTube, muitos profissionais muito bons dando dicas de alimentação, de nutrição, dicas de atividade física, dicas na questão das vitaminas. Além de você, eu sigo alguns que Então, dão essas dicas né? também. E esses caras estão fazendo a diferença. E o que acontece? O médico tradicionalista, ele fica com essa teimosia de dizer que isso não presta, que nada, e ele continua lá passando os medicamentos lá só. E o que acontece? Ele está ficando para trás, porque os pacientes procuram o médico da integrativa hoje. Sei que é um assunto delicado, mas nesse aspecto existem interesses também econômicos gigantescos de indústrias. Com certeza. A indústria alimentícia, ela quase que anda par e passo com a indústria farmacêutica. Desde sempre. Não é? Desde então, sempre. eu lembro do livro que você me emprestou, muito, muito útil, muito legal, remédios que... Curam remédios que matam. Exatamente. Então, eu sei que é delicado falar sobre isso, mas isso é muito forte, né? Inclusive, a gente entende que algumas desses cartéis, não é conspiração, é um interesse econômico. A gente está falando de bilhões e bilhões de dólares por ano. É difícil furar essa barreira também, né? E como é que a gente lida com isso? Infelizmente, isso acontece direto. Sim. E até eu ter acesso a essas informações todas, eu era esse médico que só passava remédio prescrevia. E só prescrevia o lançamento do medicamento lá do último congresso, né? Às vezes medicamentos caríssimos, né? Quando muitas vezes você tinha que fazer uma suplementação básica ali que você resolveria o problema. Repor um magnésio, uma vitamina D, você resolveria o problema, né? É óbvio que esses medicamentos têm a sua importância, mas com certeza existem interesses da indústria farmacêutica. São medicamentos que eles, no desenvolvimento deles, eles gastam, então eles têm que ter o retorno deles. Só que isso acontece de uma forma muito exagerada, né? E, obviamente, eles não têm interesse nenhum de focar ou de falar sobre uma suplementação básica de uma vitamina, por exemplo, porque não tem patente, porque não vai dar lucro nenhum para eles. Então, não há interesse nenhum, muito menos a questão da alimentação. Para a indústria farmacêutica, é interessante que as pessoas continuem doentes. Quanto mais doentes, melhor para eles. Eu falo isso porque também na minha área, a gente tem o DSM, que é o Manual Estatístico de Desordens ou Transtornos Mentais. Esse manual começou nos anos 60, 70, com 80 páginas. Hoje ele tem 1000 e poucas páginas. Estamos no número 5. Cada ano ou cada década que passa numa nova edição, você tem 100, 200 novos transtornos. E normalmente esses transtornos têm lá prescrição médica específica para aquele transtorno. Então, não tem como não pensar, agora estou falando de mim, né, da minha área, não tem como não pensar que há um interesse muito forte em que se descubra novos transtornos para que haja específicos medicamentos para aquele transtorno. Você falou tudo. Não é? Acontece direto. É o que acontece. Imagina a sua área também. Então, é delicado isso, né? A gente está falando disso, mas eu fico imaginando como a gente pode lidar de uma maneira mais leve, né? Porque a medicina ficou pesada, a psicanálise também, a psicoterapia de modo geral, né?
como é que a gente pode fazer para ser mais leve por exemplo, eu fico imaginando quantas brigas que você compra com profissionais que não concordam com você. Eu, infelizmente, aqui na minha cidade, eu sou mal visto. Uma vez uma paciente entrou e falou, ó, os médicos te detonam. Eu falei, paciência, fiquei chateado, fiquei triste, mas não vou mudar, porque eu sei que Uhum. que eu tô no caminho certo. Tipo assim, eles que mudem, eu não vou mudar. Né? Eu tô fazendo o que é certo, eu vejo os meus pacientes voltarem muito melhores, eu vejo meus pacientes indicarem a família toda para vir, por que que eu vou mudar? E eu, eu tenho literatura Você para comprovar, está literatura fundamentado, científica. claro. Uhum. Uma Não vez, só na teoria, mas também nos resultados. com certeza. Uhum. E em mim também, porque eu Sim. uso esses suplementos que eu prescrevo. Não é uma coisa que eu Sim. indico só, eu uso. Uhum. Né? E experimento os benefícios. Né? Uma coisa interessante, eu estava na pós-graduação, uns 10 anos atrás, eu estava na pós-graduação de Uhum. longevidade humana, e um médico lá, ele mostrou um slide falando que, na média, depois que ocorre um lançamento de um tratamento correto, leva-se mais ou menos em torno de 17 anos para o médico prescrever essa medicação. E isso Desde os primeiros exames, testes, com resultados científicos. até aprovação para Uma vender. média de 17 anos. Quando ele falou isso para mim lá no curso, a gente estava, isso tem 10 anos, mais ou menos. E quando ele falou isso, pô, 2014, eu falei, cara, não é possível, com internet, esse cara tá viajando. Só que aí ele começou a mostrar os estudos científicos falando de determinado hormônio, falando da terapia hormonal, por exemplo, na menopausa, né, ou na andropausa com testosterona. Estou dando um exemplo, né? Uhum. Mas ele começou a mostrar os estudos, e os estudos eram estudos de 1985, 1997, 2000, 2003, e a gente estava em 2014. E tem médico que continua não prescrevendo terapia hormonal. Não, hormônio dá câncer, não pode tomar hormônio. Isso sabe que é a síndrome do ovo, né? É. Ovo faz bem, tem época que parece que todo mundo indica, e tem época que parece não, ovo faz mal. Que Exatamente. coisa louca, né? É louco isso aí. Né? Teve um estudo que foi realizado na década de 80 para avaliar risco de câncer com uso de hormônio, e no caso para a mulher na menopausa, e esse estudo mostrou que aumentou a incidência de câncer e de infarto na mulher. Só que eles fizeram estudo utilizando medicamentos de hormônios. Eles utilizaram medicamentos de hormônios, não era o hormônio, era um medicamento similar. Por exemplo, não era o estradiol, era o etinilestradiol. Não era a progesterona, era a medroxprogesterona. Esses medicamentos que eles faziam terapia hormonal no passado, o que acontecia? Aumentava a incidência de câncer realmente. Eles pegaram o estudo, eles usaram urina de égua prenha para pegar o hormônio dessa urina para fazer o teste em humanos. E é óbvio que ia dar errado. Só que isso aí gerou uma catarse que a população inteira passou a ter medo de hormônio e os médicos passaram a ter medo de hormônio. E isso dura até hoje. Então, hoje, para você desmistificar essa questão da importância do hormônio para a saúde do homem e da mulher, é difícil. É uma batalha árdua. Né? Mas, graças a Deus, tem um monte de estudos saindo, mostrando que tem resultado, que vale a pena. Por exemplo, no homem, também é a mesma conversa. Por exemplo, não, você não pode repor testosterona no homem na andropausa porque pode dar câncer. Pô, mas não tem sentido nenhum essa informação, porque quem que tem câncer de próstata, por exemplo, são justamente os idosos, que são justamente os homens que têm deficiência da testosterona. Os jovens que têm níveis altíssimos de testosterona, se fosse a culpa da testosterona, eles estariam com câncer na idade jovem. Então é uma coisa tão simples e óbvia. E aí, quando a gente fala sobre isso, a gente está falando de hormônios bioidênticos, a gente está falando de hormônios naturais, nós estamos falando de hormônios que são feitos no laboratório, chamados de hormônios sintéticos, mas similares e têm a mesma estrutura molecular do hormônio natural. Então, esse é um exemplo clássico de que os médicos continuam engessados. Eles não, é difícil. A gente vê, tá tendo uma mudança. A gente consegue ver médicos que antes eram totalmente radicais, hoje eles estão começando a Porém, é lenta ainda, não é? Mas é muito lento. É muito lento, porque isso é uma coisa de estudos que já tem 10, 15, 20 anos. Então, há 20 anos atrás, a gente tinha 6 bilhões e meio de população no mundo. Hoje nós temos 8.
Então cresce muito mais a incidência de, não só porque nascem mais pessoas do que morrem, e temos muito mais doenças, e aí a velocidade de despertamento para novas técnicas, para outras coisas que podem melhorar a qualidade de saúde das pessoas, é totalmente desproporcional, Exatamente. É não isso é? mesmo. Eu entendo que, por exemplo, teve nos anos 80, talidomida, né, que as mulheres grávidas usavam e começou a dar defeitos no congênitos e feto. tal, no Isso. feto. Eu entendo que existe isso, mas parar uma pesquisa porque deu errado, será que o que está por trás de tudo isso aí? Então, é os interesses que É você falou. interesse, né? Alguns anos atrás surgiu uma medicação que eu lembro que saiu na Veja, nessas capas de revista aí Uhum. famosas na época, a pílula do emagrecimento, né? Hum, Então imagina só a chamada, pronto. pronto, né? Metade da E população do mundo vai tomar. vai tomar. E eu lembro que na época o rapaz, o representante do laboratório veio no meu consultório e falou assim, ó, essa medicação aqui é. Ele começou a falar das É a vantagens, dos última e tal. benefícios, a última geração. Aí ele começou a falar da parte química lá, dos benefícios. Eu falei, nossa. E na época minha mãe estava com problema de depressão. Eu falei, caramba, eu vou prescrever para minha mãe, caramba. E ela estava com obesidade, ela estava com dificuldade para emagrecer, sempre teve dificuldade na época. E eu falei, cara, vou prescrever para minha mãe. Mas ela tinha depressão. E depois, nas entrelinhas ali, nos efeitos colaterais do medicamento, a gente via que tinha histórico de aumento de incidência de suicídio. Para principalmente pessoas que tinham histórico de depressão ou tendências de Sim. depressão. Já pensou? A sua mãe, então, era Minha mãe seria uma seria situação um exemplar horrível. horrível É, para prescrição. sim. Só que o representante e Não falam esses nos problemas. congressos eles não tocam nesse assunto. Eles vão falar dos benefícios, não vão falar dos riscos. É o que a gente tá falando da indústria. Né? Mas aí o que aconteceu? Não passou 2 anos, 3 anos. Esse retirado. medicamento foi retirado do mercado. Por quê? Porque aumentou a incidência de suicídio. Mas será que esses caras já não sabiam antes que isso poderia acontecer? Só que o que aconteceu? Esses caras lucraram bilhões de dólares depois que foi retirado, eles já tinham lucrado bilhões de dólares. Eles já tinham conseguido recuperar e ainda sobrar muito dinheiro. E isso acontece, infelizmente, direto, com relação a vários medicamentos. Eu não quero condenar, porque existe, Sim, claro. existe toda uma turma que trabalha de forma séria, correta, íntegra, honesta, e aí a gente vê a medicina funcionando de forma real Uhum. e justa e correta, e salvando vidas. Mas a gente vê muita coisa também suja por trás da cortina, né? Assim, pensando um pouquinho mais sobre a questão psíquica, emocional, porque toda doença gera um estresse e gera ansiedade, a pessoa pode ficar depressiva. A gente sabe que cada uma dessas 3 variantes que eu falei tem direções diferentes, mas casam em relação a uma enfermidade física. E é difícil para uma pessoa, por exemplo, diagnosticada com um câncer, por exemplo, e um câncer com o qual ela tem que lutar muito. Não é aquele câncer que foi descoberto a tempo hábil, tempo rápido, para poder ser tratado pacificamente, tranquilamente. Ela tem que lutar muito. Cirurgia, medicamentos, quimioterapia, radioterapia, enfim. Quanto que você acha que, na sua opinião, que essa questão emocional interfere mais ou ela é um resultado maior? É um resultado maior daquele estado ou da pessoa perceber, eu estou lutando com uma doença que pode me matar? É um resultado, aquela ansiedade, aquele estresse, ou quanto que esse estresse pode ser até um catalisador ou um potencializador dessa enfermidade? O estresse com certeza é um catalisador, mas é como se fosse um círculo vicioso, tá? Porque, Sim. vamos pegar uma situação simples assim, a pessoa tem uma alimentação ruim, vamos botar assim, excesso de glúten na alimentação, lactose, essas coisas. O que vai acontecer de forma silenciosa, como eu estava falando? Vai começar a ter inflamação do intestino. O intestino hoje é considerado o segundo cérebro. Sim. Produz uma série de substâncias, hormônios importantíssimos para a saúde, inclusive na questão da questão do equilíbrio mental. Por exemplo, o intestino é onde ocorre a maior produção de serotonina no corpo, não é no cérebro, no intestino. Uhum. A maior parte, quase 80% da serotonina produzida no corpo no intestino. Isso, Então tu imagina que a pessoa começa fazendo uma alimentação errada e ela começa a ficar ansiosa porque simplesmente ela não está produzindo serotonina, porque o intestino dela está inflamado. E daí o que vai acontecer? Ela começa a ter sinais e sintomas difusos, sistêmicos, porque o intestino inflamado ele começa a sinalizar para o corpo todo.
Então, às vezes, a pessoa tem um quadro de alergia. Não sabe de onde está vindo isso. Às vezes, ela tem uma doença autoimune. Uhum. Às vezes, ela tem uma micose de pele. Às vezes, ela tem uma infecção urinária de repetição. Varia muito. Uma crise asmática, uma bronquite, alguma coisa nesse sentido, uma dor de cabeça, uma enxaqueca crônica. O problema está lá no intestino. E o médico está passando um monte de remédio, mas ele não está entendendo que o problema está lá, que a única solução, a mais simples possível, era tirar o glúten, tirar os fatores inflamadores, né? O que estava causando o problema. Uhum. Mas o que vai acontecendo? Ela vai comendo mais, vai comendo pior, ela vai ficando mais ansiosa, vai engordando, vai perdendo a autoestima, aí ela fica mais ansiosa. E quando você fica ansiosa, você começa a desregular a parte hormonal, você começa a desregular o nível de insulina, de cortisol, de hormônios de saciedade. Você começa a perder o controle dos hormônios da saciedade. Você começa a comer mais do que precisaria. É esse tipo de coisa que eu lembro na hora, quando eu vejo esse tipo de situação acontecendo. Eu lembro na hora do versículo bíblico que diz que um abismo chama outro abismo. É exatamente isso. É uma coisa puxando a outra, que puxa a outra, que soma com aquela, que... Isso vai gerando mais ansiedade. Uma pessoa, por exemplo, que tem um desequilíbrio na tireoide, por exemplo, ela vai ter uma tendência a buscar mais alimentos doces. Uma pessoa que está com um desequilíbrio... Você está falando de hipo ou hiper? Hipotireoidismo, né? Uma baixa produção de hormônio da tireoide. Por exemplo, uma pessoa que tem alterações do nível de cortisol, ela começa a ter uma tendência a querer buscar comida salgada. Ou seja, isso vai gerando uma ansiedade por certos tipos de alimentos, que ela vai piorando mais ainda, vira um círculo vicioso, que não vai ter fim. E ela começa a engordar, ela começa a ficar depressiva, começa a ficar desanimada, não tem mais autoestima, não tem vontade de sair para fazer exercício nenhum. O sono começa a ficar totalmente desregulado, dorme mal, fica mais cansado ainda, por aí vai. Né? E aí o que acontece? Muitas vezes vai num médico que não tem muita experiência, chega lá, não, você está com depressão, vou te passar um antidepressivo. Pô, você está com ansiedade, vou te passar um ansiolítico. O problema não está aí. O problema está no desequilíbrio total na alimentação. O pior que a pessoa toma esse remédio, ela baixa aquela tensão toda. Melhora o sintoma. Aí ela pensa, era isso mesmo que eu tinha. Aí você chega depois e fala, não, você precisa mudar isso, intestino, isso aqui, alimentação, não sei o quê. Não, eu tô tomando meu remedinho e tá tudo bem. E aí que você perguntou, né? Por quê? Aí tem uma certa culpa no paciente. Porque aquilo ali vira um amuleto para ele. Ele prefere tomar o remédio para dormir, ele prefere tomar o remédio para controlar a ansiedade dele do que buscar a causa, do que tirar o glúten, do que ir se exercitar, do que parar de comer... Pagar o preço, né? Tomar leite, de parar de comer doce. Ele prefere continuar com o medicamento. Isso é uma situação muito complicada. E a gente vê isso muito complicado. Isso é um auto-engano, né? É um auto-engano. Eu tenho pacientes que têm essa situação, assim, vivem nesse auto-engano. Agora, pensando assim sobre questão de drogas, vícios, adictos de modo geral. Do cigarro, a bebida, até crack, e o K9, drogas aí mais recentes, potenciadas demais, né? Grandes, poder de destruição enorme. Essas drogas, alguém disse a famosa frase que a diferença entre um remédio e um veneno é a dose. A gente sabe disso. De que maneira que a gente pode lidar com um adicto, por exemplo, que está enfermo? Porque isso que você está falando agora, por isso que me veio à mente esse pensamento, deve ser muito maior uma pessoa que está amortecida, muitas vezes dependente até do remédio, que já está viciada no remédio, né? Adicta no remédio, no próprio medicamento indicado pelo médico. E às vezes ela tem na tabela alguma coisa. Uma dependência química, cocaína, alguma coisa assim. E que vai amortizar mais ainda, né? Amortecer mais ainda essa questão fisiológica de enfermidade mesmo. Como lidar com isso, Trotti? É bem complicado. O que você acha? Sim. Como é que... É por isso que assim, a gente não tem como separar o paciente, né? Tipo, passar um medicamento, tratar só fisicamente. A gente tem que ir muito além, né? Porque eu digo assim, né? Um paciente chega, ele não vai falar para você, doutor, eu cheiro de vez em quando umas carreiras e tal. Ele só vai falar do sintoma de doença dele, de alguma coisa assim. E a gente sabe que algumas drogas acabam potencializando questões físicas, né? Com certeza, com certeza. Na verdade, o que acontece, assim, esses pacientes, eles têm essa questão do desequilíbrio, eles têm isso como uma fuga também, e muitas vezes é difícil, e aí a gente tem que tratar o paciente como um todo, não tem como tu separar. Né? E é lógico que tem momentos ali que você vai ter que entrar com ansiolítico, com antidepressivo, para controlar ali, para ele ter o mínimo de condição de começar a se cuidar. Né? E aí a gente tenta trazer na questão da informação a importância, tenta explicar para ele os benefícios dele tentar diminuir ou parar,
os riscos que ele tem de continuar usando, né? E a gente sabe que isso aí é extremamente difícil. Porque ele já tem um hábito e aí... né? E aí é o que eu falo para você, existe a questão da dificuldade pela própria dependência química e existe a questão do paciente que simplesmente ele não luta. Tem a questão emocional, Tem não a é só, questão não é só emocional. fisiológica. Aham. Né? Por exemplo, assim, vamos pegar uma coisa assim bem óbvia, né? O cigarro, por exemplo, a gente está cansado de saber. Antigamente se fazia muito lobby, muita propaganda favorecendo para a pessoa fumar. Lembra do Gerson, né? O cara Sim. tinha, né? O Fazia propaganda importante do é levar cigarro. vantagem em tudo, certo? Exatamente, é. Então, assim, tinha aquelas propagandas assim, bem elaboradas, porra, cheia de estilo, né? Marlboro, Exatamente. Né? Hollywood, Em era tudo determinado assim. momento, isso parou. Por quê? Porque eles perceberam que pô, as pessoas só estavam morrendo. Câncer, Aí começaram a colocar as fotos no fizeram verso pulmonar, exatamente. Porque não estava valendo a pena, porque os custos disso aí estavam sendo muito altos. Um paciente desse que interna, ele fica lá 30 dias no hospital, o custo de saúde dele é enorme. Pro hospital, pro convênio, para todo mundo. Entendeu? Esse paciente é um paciente que consome no mercado, ele não vai voltar para o mercado de trabalho, é um paciente que vai ter um custo para o sistema de saúde enorme. Enorme, enorme. Né? Então eles pararam de fazer propaganda de cigarro. O que a indústria do cigarro fez? Vamos fazer uma forma mais light agora, né? Então o que Indústria do começou a alimento. criar? Não, vamos criar agora os vape, os Os pods, vapes, pods. essas coisas. Uhum. E aí o que aconteceu? Pegaram os jovens. Então assim, pô, E o vape e o pod tá pegando adolescentes, hein? adolescentes. Bem focado nos Exatamente. adolescentes. Né? E assim, você olha, cara, pô, mas não faz mal? Pô, faz tanto mal quanto cigarro. Tem um monte de substância tóxica ali que vai inflamar, que vai Não tem oxidar nem a teu nicotina, mas tem outras substâncias. outras substâncias que vão causar muito malefício, que vai como se você estivesse machucando a tua célula todo dia, fumando aquele negócio. Batendo nela todo dia. Pô, é assim, pô, hoje com acesso à informação, será que as pessoas não sabem que não é para fumar? Mas o que os jovens fazem? Continuam fumando. Não, porque o meu colega faz, minha turma faz, né? Meu grupo, Narguile. minha tribo faz, eu vou fumar também, narguile, caramba. Uhum. Pô, caramba, mas é isso que eu fico me perguntando, pô, se o cara sabe que faz mal, por que continua? Por exemplo, a questão do álcool. A gente não condena a bebida, mas, pô, o cara chega num fim de semana, ele toma lá. Entorta tudo. Aí eu pergunto, por quê? O cara não É sabe questão que faz emocional, mal? É questão emocional. E aí é muito além do que você só passar remédio e tem que ter Falando um tempo. nisso, como é que você acha, como é que você vê esse tratamento multidisciplinar, né? A gente tá falando aqui, eu indico meus pacientes para você indica pacientes para mim. Como é que a gente trabalha essa questão multidisciplinar? Porque a medicina em si só, ela é muito limitada na abordagem psicológica, psicanalítica, inconsciente. É viável? Deveria ter mais esse dar as mãos e fazer um trabalho mais conjunto? Isso é o ideal. O ideal também. Tipo, uma consulta multidisciplinar, cada um no mesmo caminho, Uhum. né? Para e Seria passo, momento, né? Um acompanhando o outro, desenvolvimento do outro lado e assim por Eu diante. consigo ver isso na minha prática clínica, por exemplo, com as ginecologistas que prescrevem terapia hormonal na menopausa. E a gente vê as mulheres voltando muito melhores, bem-estar clinicamente, parte sexual, pele, unha, cabelo, sabe? Autoestima, tudo, né? E aí elas facilitam muito o meu trabalho, porque aí eu só vou fazer a minha parte ali, Sim. de só fazer ajustes De controle finos, e de tal. controle, Uhum. né? Então, nessa questão fica fácil. Agora, o que a gente vê, infelizmente, é o contrário. Muitas vezes eu faço lá um tratamento, a mulher começa a melhorar clinicamente, ela vai depois no ginecologista, e o ginecologista fala, não, para isso tudo aí, vai te dar câncer, para essa parada. Aí a mulher volta depois com os sintomas tudo de novo. Aí a gente tem que começar do zero E e é um a gente drama, entra né? num dilema ali. Agora, o que você quer fazer da sua vida? Né? Porque, assim, E é um lógico drama para o que paciente, né? é um Assim, drama. vestindo Porque... a bota do paciente, ele chega no médico, ele fala uma coisa, chega no outro, Exatamente. fala outra. E ela eles confia ficam, nos dois. Eles Como é que ficam ela faz? angustiados. Uhum. Eles ficam angustiados. Porque aí fala, e agora? Vou confiar em quem? Porque tudo se baseia muito na confiança, né? Sim, confiança. Então ele fala, agora eu vou confiar em quem? Eu falo, fica a teu critério. A gente mostra lá os estudos, a gente mostra os benefícios, a gente comenta, mostra os exames, aí a pessoa vai ter que decidir o que ela vai querer fazer da vida, né? E uma coisa interessante que você perguntou um pouco atrás, um outro problema que a gente vê hoje na medicina, Uhum. clássico, Uhum. é que os médicos eles são cada vez mais reféns de planos de saúde. Então, o plano de saúde, Sim. ele paga um valor. É uma outra indústria também, né? É uma outra indústria. Ele paga um valor pequeno para o médico. O médico tem que, portanto, como ele vai receber pouco, ele tem que fazer volume.
ele tem que atender um monte de paciente. Aí ele diminui E a aí, qualidade. ele vai diminuir qualidade, ele vai diminuir tempo de atendimento. Tem médico que nem olha para a cara do paciente. É o que eu falei para você, os pacientes estão cansados disso. Sim. Né? Então, assim, tem médico que faz consulta em menos de 10 minutos. Por convênio, às vezes eles têm lá marcado na agenda De 15 7, 8 minutos por paciente. Meu Deus. Marcado. Eu ouvi isso recentemente, eu fiquei horrorizado. Horrorizado. E aí entra uma outra questão. Nós somos culpados, porque a gente aceita isso. Nós somos culpados. Né? Porque, assim, pô, como que pode um negócio desse? E outra que se você tá refém disso aí, você tá estudando? Você tá se atualizando? Provavelmente não. Então isso é muito delicado. Eu tenho uma paciente que ela fez uma consulta recentemente com um médico numa especialidade específica aí, psiquiatria. Pagou R$ 800 a consulta, 15 minutos de consulta. Caramba. 15 minutos de consulta. Mas o pior não é isso. O pior é o seguinte, a gente estava comentando e conversando sobre a consulta, porque eu preciso saber o que foi prescrito para ela, aquela coisa toda. E ela achou, escuta, você acha normal isso? Porque ela falou tão serenamente, tão naturalmente, eu paguei. Quanto você pagou? Tanto. Quantos minutos? Tanto. E ela agiu normal. Então é o que você falou, a gente está aceitando essas coisas, Nós né? estamos aceitando, A infelizmente. gente precisa questionar muito algumas coisas aí, senão a nossa saúde também depende do nosso bolso, né? Exatamente. Então tá, assim, como é que você aborda, para a gente terminar, falou da prevenção, medicina preventiva, medicina de longevidade. O que você indicaria, assim, como um bom conselho? Eu sei que falar um conselho genérico é muito, muito superficial, mas um conselho geral para que a pessoa cuidasse melhor da sua saúde, preventivamente. O que você poderia dizer? É como você falou, né? A gente está falando aqui de plenitude, né? Uhum. Desses 4 pontos cruciais que você falou aí, eu foco muito nisso. Né? Não é simplesmente passar remédio ou mesmo passar suplemento para o paciente. Nós temos que ver a origem do problema. Então, como eu dedico tempo, às vezes eu fico com o paciente 1 hora e meia em consulta. Né? Hoje eu atendo numa manhã 4, 5 pacientes no máximo. No máximo. Não tem como atender mais Mais do que isso. num período. Então 4, 5 pacientes. Né? E aí a gente vai tentando entender de onde está vindo isso. Essa Né? é a qualidade que a gente falou que não tem, né? Exatamente, o cara tá com palpitação, tá com a pressão alta. Porra, do nada. Pode tá, ter mas de onde muitas tá vindo origens, isso? né? Tá, então vem cá, mas o que tá acontecendo? Ele tá com estresse? Ah, tô com estresse. Aí ele começa a contar as histórias. E aí você vê que o cara tá com ansiedade, o cara tem uma origem. Então não dá para você separar, né? Você cortar o paciente. Então aí eu começo a focar nessa questão emocional, tentar entender de onde está a origem, aí tu começa a entender. Tem um monte de problema. Às vezes tá com problema com o irmão, às vezes tá com problema com a mãe, às vezes tem a questão com o marido, separação, qualquer coisa tem um monte de assim. coisa envolvida. Sim. Que não é simplesmente você ficar passando remédio para resolver a vida do cara. Muitas vezes vai minimizar, mas não vai resolver. Então aí a gente tenta aconselhar, orientar, e tem muitos pacientes que brincam comigo e falam, pô, você está sendo um psicólogo para mim aqui. Porque às vezes a gente está aconselhando coisa ali e não tô nem passando remédio pra Coisa ele. raríssima, né? Inclusive com psiquiatras. Exatamente. Muito raro. Exatamente. O cara não tem tempo, Então, né? E eu ainda, você me entende, porque você também é cristão, eu vou para a parte espiritual também. Como é que Entendo. tá a tua relação com Deus? E aí... aí o cara pergunta, do que tem a ver? Tem muito a ver, né? Tem muito a ver. É que as pessoas confundem, e no Pod Pleno, no Homem Pleno, na Mulher Plena que a gente trabalha, a gente fala exatamente essa diferença. Não é religião, é questão de espiritualidade. Exatamente. É relacionamento com Deus, não com um prédio e com doutrinas e dogmas. Apesar de a gente necessitar desse ambiente para a gente ter comunhão, uma série de coisas. Então isso realmente influencia, né? Exatamente. E na maioria das vezes que eu pergunto isso, a maioria deles é aquela coisa bem superficial. Né? A gente fala do católico não praticante, hoje a gente tem o evangélico não praticante. Tem Então, assim, não desigrejados tem e tal. desigrejados, tem aquela pessoa que vai de vez em quando na missa ou no culto e acha que aquilo ali já fez a parte dela. E não tem uma vida, um relacionamento, não tem uma vida espiritual. E aí eu sugiro, pega a Bíblia, lê, pega um louvor, bota um louvor, assiste uma pregação. Eu sugiro, né? E leva a pessoa a tentar, pelo menos, pensar sobre isso. Então você apela mesmo. Você quer. Apelo. Exato. Porque, Não, mas assim, eu tô falando o que no eu melhor vejo na sentido da prática? palavra, tá? O Tô que eu falando no vejo melhor na sentido. prática, Jonatas, assim, se o cara tá com a vida dele espiritual em ordem,
fica tudo muito mais fácil de você tratar. Os princípios já estão instalados, né? Exatamente. Então, assim, se o cara tá com o espiritual em ordem, ele tá passando por alguma situação ali de estresse, de problema, mas ele tá entendendo que ele vai colocar isso de forma espiritual com Deus e ele vai começar a descansar mais, ele vai começar a fazer mais o que dá para ele fazer, mas ele vai diminuir ali a intensidade, ele vai procurar ter menos medo, né? Então, eu procuro fazer ele pensar. E assim, na prática, o que a gente vê? Que quando a pessoa entende isso e começa a botar em prática, pô, tudo fica mais fácil depois. Eu sempre digo que o cristão ele é responsável. Uma pessoa cristã que tem princípios cristãos, não prática religiosa. Princípios cristãos, ele é responsável. Afinal de contas, o que Jesus falou sobre amar ao próximo como a ti mesmo. Então, ele não é só responsável com o entorno. Antes, ele é responsável consigo mesmo. Vai cuidar da sua saúde, vai cuidar de o que é dele mesmo, para que ele possa contribuir com o entorno dele, com a família, com a sociedade de modo geral. Então, você tem muita razão em relação a isso. E eu tenho feito uma coisa que para mim tem sido uma benção. Eu fico até grato a Deus por isso, porque em alguma situação, em alguns momentos, Deus, num momento da consulta, falou comigo, você tem que orar por ele. E aí, num primeiro momento, eu falei, eu não vou misturar as coisas, né? Eu pensando. Tem questão ética, aquela coisa Você tá querendo demais, né? Tá querendo demais, não posso fazer isso. Né? E eu ouvi uma voz falando, ora com ele, ora por ele. E aí, um determinado dia, eu perdi esse medo e pedi para orar. Pediu permissão final, e tal. No final, pedi para posso orar com você? Ele pode? E aí eu orei com ele, no final ele estava chorando. Então estava super carregado. Tava super carregado. E o fato é que depois dessa oração, ele até foi o tratamento para casa, ele voltou depois de um tempo diferente, ele começou a fazer as coisas que eu tinha pedido para ele fazer lá, tratamento, tudo. Sim, ele fez. Parte técnica. Mas ele voltou com uma outro tipo de mente, de mentalidade. É. E o mais interessante, ele começou a se cuidar, ele começou a perder peso, ele começou a botar a vida dele em ordem. E o mais interessante, no final da consulta, depois de algum tempo, depois que ele voltou, eu já tinha até me esquecido, né? E no final ele falou, você não vai orar? Nós não vamos orar. E aí, a partir dali, eu comecei a botar isso em prática. Eu comecei a fazer isso com os pacientes. Lógico que eu não faço isso toda consulta, tá? É algumas pontual que eu sinto que eu preciso, né? Uma coisa mais assim, direcionada, né? Não é, assim, não é protocolo, né? Não é protocolo. Isso aí. Mas legal. Eu quero dizer que tem momentos ali que eu percebo que o paciente precisa. E aí eu comecei a fazer isso de uma forma mais intencional. E assim, é impressionante. 100% das vezes que eu peço para orar com o paciente, ou ele chora, ou ele sai dali muito impactado, diferente. Porque ele entendeu que ali não é só passar um remédio, não é só ele melhorar a alimentação dele. Vai muito além. Ele precisa cuidar do espiritual, automaticamente ele vai começar a cuidar do mental, do emocional, e aí o restante fica tudo muito mais fácil de resolver. Né? Quem dera tivéssemos mais médicos assim, com a preocupação de fazer um olhar, não de sobrevoo, mas de scanner, aquele que sonda lá e, como você disse, 1 hora, 1 hora e meia de consulta, isso é um milagre, né, hoje em dia, ainda que se preocupa com essa periferia da pessoa, essa coisa que não é só o físico, mas é a espiritualidade, é a emoção, é os sentimentos, né? Quem nos dera ter mais médicos assim. Uma vez uma pessoa próxima me falou assim, cara, você não pode misturar medicina com religião. Alho com bugalho. Eu falei assim, como não? Pô, mas você está totalmente conectado, não tem como separar. Não tem como separar. E hoje eu percebo que é o mais importante. Então, é o que você falou, não dá. E graças a Deus a gente vê médicos também começando a entender isso. Não existe essa questão, não posso falar de Deus para um paciente, eu não posso orar pelo paciente. Pô, por quê? Quem falou isso? De onde que está escrito isso que não pode? Então, assim, é lógico que você não tem. Muitos falam que é questão ética, que o conselho pode interferir. E eu não fico falando de religião. Como eu falei, não é protocolo. Não é protocolo. E eu falo para ele, ó, que eu não estou falando de religião, eu não estou falando de bandeira de igreja, eu não estou falando para você ir na minha igreja, não é disso. Eu estou falando de Deus, cara. De tu buscar um relacionamento com Deus. Hoje, quando você botar a cabeça no travesseiro, você conversa com Deus. Você pergunta, por que eu estou assim, ansioso desse jeito? Por que eu não estou conseguindo dormir? Pô, você ora lá, conversa com Deus. Questiona ele. Pede orientação para ele.
E o mais legal é que eu tenho tido uma receptividade muito favorável. Não tive nenhum problema assim, não quero que você ore por mim. Não, começa a misturar. Nunca tive. Graças a Deus, nunca tive nenhum tipo de problema nesse sentido. Muito pelo contrário. Os pacientes ficam gratos. É. Teve paciente que saiu dali e falou, cara, não tô acreditando que aconteceu aqui hoje. Falei, pô, amém. Interessante. Que Que bom, bom. É isso aí. Bom, obrigado, Trotti, por esse bate-papo. Hoje passou é rapidinho. o primeiro de vários bate-papos que a gente vai ter aqui, com certeza, falar sobre esses assuntos, É um prazer. destrinchar mais coisas, mais detalhes, falar mais sobre espiritualidade, a sua experiência espiritual também, né, pessoal, particular, suas questões relacionais, como é que você lida. Eu quero saber um pouco mais do Trotti com calção e jogando bola, entendeu? Eu quero saber um pouco mais da sua vida. É o primeiro de vários outros bate-papos. Então, eu queria agradecer a presença aqui do Dr. Trotti, no Pod Pleno de hoje. Como vocês viram, a gente viajou, foi para vários lugares falou muita coisa. e ainda tem muito a ser dito, com certeza. Trotti, deixa aí o seu recado, olha para aquela câmera lá, deixa uma mensagem, talvez um desafio, um pensamento, aquilo que tiver no seu coração aí, com certeza. E também, por favor, seu endereço, a clínica, onde fica, os seus contatos, redes sociais, o que você quiser deixar, está livre, por favor. Eu queria aproveitar esse momento aqui para agradecer ao Jonatas. Jonatas é um cara que importantíssimo na minha vida. No momento difícil da minha vida, você foi um cara que trouxe luz, né? Com amor, mas muito firme, você me trouxe a realidade. E é isso que a gente tenta fazer lá no consultório. Então, eu estou querendo deixar claro aqui minha gratidão a você, sua vida. Que isso. E conta comigo também, porque precisar. Tamo junto. Né? E para quem está ouvindo a gente, procurem se informar, tenham atitudes assim, degrauzinho por degrauzinho. Né? A gente, quando fala, por exemplo, fazer atividade física, a gente está falando de chegar lá e começar a fazer 1 hora, 2 horas de academia, não é isso que eu estou falando. Né? Mas você começa, sai da zona de conforto, começa aos pouquinhos, 1 vez por semana, 2 vezes por semana, caminhando, principalmente para o idoso, né? Às vezes uma caminhada, que seja, já está tendo diferença. Né? A questão da ansiedade do Alzheimer, a gente sabe hoje que o exercício diminui muito a incidência de Alzheimer, uma relação da questão da academia, da musculação com Alzheimer, vários estudos saindo nesse sentido. Então, assim, saiam da zona de conforto. Na questão da alimentação, sempre há o que melhorar. Olhem para o prato que você está comendo, vê o que você está colocando no teu prato. Evite os exageros, evite os excessos e, principalmente, busque uma vida espiritual. Busque um relacionamento com Deus. E procurem ser pessoas mais proativas e menos murmuradoras, né? Porque isso é que a gente vê a diferença nos relacionamentos, principalmente. Né? Às vezes as pessoas reclamam pra caramba, mas a atitude dela não é uma atitude correta. Então, todos nós sempre temos como melhorar. Então, esse é o meu recado. Eu fico muito grato aí por esse privilégio, a possibilidade de estar aqui, passando aí um pouquinho do meu conhecimento. E estarei sempre à disposição quando precisar. Muito obrigado. O meu consultório está ali na Avenida Carlos Borges, número 70, segundo andar. Maringá. Maringá, na Zona 5, ali, perto da Praça das Antenas. E as redes sociais? Nas redes sociais eu tô no YouTube. Lá é só colocar Dr. José Trotti. E no Instagram, Dr. Trotti. É Trotte, né? Trotte, Trotte. Tá ok. Obrigado, meu amigo, meu querido amigo Trotti. E esse foi o nosso Pod Pleno de hoje. Vocês perceberam que aqui só tem conversa sobre aquilo que é importante para a sua vida. Você que é homem e mulher que procura plenitude, a plenitude está no equilíbrio entre o físico, a alma, o espírito e os seus relacionamentos. Fica com a gente, compartilha aí e até o próximo Pod Pleno. Tchau.